Muito bem, então nós vamos continuar aqui com os dados da produção. O que acontece então? Cada produto que vocês vão produzir, então são 9 produtos, e os produtos estão aqui, A, B, C, D até o I, são 9 produtos. Esses produtos, então como vocês podem ver, eles utilizam a mesma matéria-prima, mas em quantidades diferentes. Então, por exemplo, o produto E usa apenas 3 matérias-primas e o produto G utiliza 15 matérias-primas. Então nós temos aí produtos que utilizam intermediariamente mais e menos matérias-primas. Aqui, por exemplo, isso não é um dado que vai ser utilizado no jogo, tá? Isso aqui é só um exemplo. O preço da matéria-prima vai ser diferente, vocês só vão ficar sabendo qual o preço da matéria-prima na primeira rodada. Então, por exemplo, se a gente tem aqui 6 matérias-primas nesse produto A, no calçado A, e a matéria-prima está em R$ 2 cada uma, então o valor total desse produto o de custo, né? O custo desse produto de R$ 12. Então vocês têm produtos aí que têm custo entre R$ 30 e R$ 6. Então são produtos diferentes que vocês vão ter que trabalhar de forma diferente, cada um deles. Então veja bem, cada produto possui uma quantidade diferente de matérias-primas. Como é que vai ser a gestão dessas matérias-primas, como eu disse para vocês? Então, um produto só, e mesmo assim vocês vão ter dificuldade para gerenciar essas matérias-primas. Então, ó, a produção só vai ser possível se você tiver matéria-prima disponível no mês da fabricação. Então, para você produzir no mês atual, você tem que ter matéria-prima já disponível. Tá? Então, isso é um aspecto importante, porque você vai ter que comprar no momento correto. Então, olha só, as compras, elas podem ser feitas à vista ou a prazo. O fornecedor, obviamente, cobra juros pelas compras a prazo, né? Se você resolver comprar a prazo, você vai pagar um pouco de juro aí por ter que pagar a prazo, né? E o prazo para pagamento é de 30 dias, ou seja, se você comprar à vista, você vai pagar agora com o seu dinheiro do caixa, e se você for comprar a prazo, você vai pagar no mês que vem, certo? Então a gente tem aí, a matéria-prima é única, mas a gente tem 3 fornecedores, tá? E os fornecedores, eles têm características diferentes. Você pode comprar tudo de um só, ou você pode chegar até usar os 3 ao mesmo tempo, conforme a sua situação. Vamos entender então como é que funcionam os fornecedores. Então olha só, essa tabela aqui mostra pra gente quais são os fornecedores. Então nós temos aqui, ó, 3 fornecedores. O fornecedor chamado Prime, o fornecedor chamado China e o fornecedor chamado Spot. Olha as diferenças entre esses fornecedores para você escolher qual fornecedor você vai usar. O fornecedor Prime, ele é um fornecedor que ele tem como prazo de pagamento, ele vende à vista e a prazo. Você escolhe. Ou você pode comprar os dois também, tá? Se você quiser comprar uma parte à vista e uma parte a prazo, ele permite. Tá? O fornecedor Prime ele é totalmente flexível nesse ponto. Só que o problema é o seguinte, o fornecedor Prime só te entrega no mês que vem, certo? E a confiabilidade dele é de 100%. Então, se você pedir 50 mil unidades de matéria-prima, ele vai te entregar 50 mil unidades, certo? Com certeza, mas ele só entrega no mês que vem. Então, você vai ter que fazer hoje o planejamento de quanto você vai utilizar no mês seguinte para você poder comprar, certo? Então, você tem que já fazer o planejamento da sua produção do mês seguinte para você definir o quanto você quer comprar de matéria-prima do Prime. Ou seja, esse é o fornecedor que deveria ser mais utilizado, porque ele é um fornecedor que tem 100% de confiabilidade e é o mundo real, né? As empresas não entregam imediatamente, você precisa ter aí algum planejamento. E esse é o objetivo do jogo, começar a planejar. Então isso aqui já começa a ter uma interação com as suas vendas previstas, com a sua produção prevista, com a sua capacidade de produção, né? Isso tudo vai estar ligado com o quanto você vai comprar. Existe um outro fornecedor chamado China. Seria você comprar o produto da China. Ele só vende à vista. Ele entrega em 30 dias igualzinho ao Prime, só que o problema é o seguinte, ele não é confiável. Ele pode entregar entre 0% e 100% do seu pedido. Então vamos supor que você pede 50 mil unidades para a China. Pode vir nada, pode vir 50 mil, e pode vir qualquer valor entre 0 e 50 mil. Pode vir 10 mil, pode vir 20 mil, pode vir 18.327 unidades, certo? Qualquer quantidade. Então ele não tem confiabilidade. Mas assim, não se preocupem. Aqui eu coloquei até um comentário aqui embaixo. Ó. O fornecedor China somente cobra por compras que ele entregar. Então, exemplo, se sua empresa fez um pedido de 40 mil de matéria-prima,
mas o fornecedor vai entregar apenas 5.000 unidades, somente 5.000 unidades serão cobradas. Então ele não vai te cobrar 50.000 e entregar só 5.000. Ele vai somente te cobrar aquilo que ele entregar. O problema é que ele não é confiável. Então, se você confiar a sua produção a esse fornecedor, você pode ter problemas. Então, ele é um fornecedor que você pode analisar qual a melhor forma de utilizá-lo. Cada grupo pode ter uma estratégia diferente. Existe um outro fornecedor chamado fornecedor spot. Fornecedor spot, ele só vende à vista também, né? E o detalhe é o seguinte, a entrega dele é imediata, certo? Ele te entrega no mesmo dia que você fizer o pedido. Só que o preço dele é altíssimo, muito mais alto do que o fornecedor Prime, né? O China é mais barato do que o Prime, obviamente. Então, China, como vem da China, né? A gente já sabe disso. Ele é mais barato, mas ele não é confiável em termos de entrega. Já o Prime, não, ele é 100% confiável, ele tem um preço adequado. Já o Spot, não. O Spot te entrega no mesmo dia, só que o preço dele é muito, muito elevado. Ou seja, se você cometer um erro de planejamento, comprar matérias-primas erradas, você tem salvação comprando no Spot. Só que é o seguinte, gente, o custo é muito mais alto, você tem que evitar o máximo de comprar no Spot. Ele é 100% confiável também, mas ele vai acabar com toda a sua rentabilidade, né, se não ficar no negativo. Então, é um fornecedor que você deve evitar a todo custo, né, mas ainda assim é melhor você comprar do Spot do que não produzir nada. Um erro muito comum é os grupos comprarem a menos do que deveriam. E aí isso gera uma série de problemas, né? O grupo não tem, a empresa não tem matéria-prima, não tem jeito de produzir. E isso gera um monte de complicações para frente. Então, o ideal é que ela compre, mas se comprar menos, tem a opção sempre. Ou se quiser produzir, está vendo a oportunidade de mercado ali, pode comprar mais, né? Só que o preço vai ser meio alto. Né? Aí vocês têm que ver qual a estratégia, fazer as contas, né, gente? Esse jogo é um jogo de planejar e analisar. Bom, e aí nós temos aqui, eu tinha comentado com vocês que nós temos 3 departamentos. O departamento de modelagem, o departamento de costura e montagem e o departamento de acabamento. Então, um sapato, primeiro ele é modelado e cortado, depois ele é costurado e montado e depois ele passa pelo acabamento. Então, olha só, o calçado A, ele fica 6 minutos na modelagem e corte, depois ele fica mais 15 minutos na costura e montagem, e depois mais 3 minutos no acabamento. Então, esse sapato gasta aí 24 minutos para ficar pronto. Então, cada sapato, esse, por exemplo, ó, ele gasta apenas 3 minutos nesse departamento, e esse outro sapato aqui usa 16 minutos. Esse aqui usa 36 aqui, né? E ao mesmo tempo ele só usa 5 aqui. Então, cada sapato tem um tempo diferente, né, em cada departamento. Isso aí que vocês vão ter que descobrir, né, analisar, avaliar qual é a melhor combinação de produtos a produzir. Será que pela minha capacidade produtiva eu devo fazer 1.000 de A, 1.000 de B, 1.000 de C? Como é que eu vou distribuir minha produção, né, de modo que eu consiga utilizar minha capacidade produtiva? Né? E aí, gente, é o seguinte, bom, já que você tem ali os produtos, né, cada um usa uma matéria-prima diferente, né, você tem a capacidade da sua fábrica. A sua capacidade máxima, no começo do jogo, ela será de 100.000 minutos para o corte, modelagem, 120.000 para costura e montagem e 105.000 para acabamento. Então vejam que você recebe já uma empresa que já tem máquinas, né, essas máquinas já estão aqui com essa capacidade, e aí você vai definir, como eu disse para vocês aqui, ó, qual é a minha combinação de produtos que dá a minha capacidade total. Então, se eu fizer, por exemplo, 1.000 unidades do calçado A, ele vai gastar 6.000 minutos aqui. Né? E eu tenho aqui, né, 100.000 minutos no departamento A. Então, dá para fazer bastante produto. E aí vocês vão tentar, então, aproveitar isso da melhor forma possível. Só que não é a única limitação que a empresa tem. A empresa também tem funcionários. Né? Olha só como é que funcionam os funcionários. Você já recebe também funcionários treinados, já trabalhando. E no departamento de modelagem e corte, você recebe 9 funcionários. Cada funcionário trabalha 11.220 minutos por mês.
Então, se você multiplicar 9 por 11.220, eles vão ter uma capacidade total de 100.980 minutos. Vejam que as máquinas têm capacidade de 100.000 e os funcionários 100.980. Então está compatível, né? Esse fator de produtividade aqui, pessoal, é o seguinte: se você começar a investir em treinamento dos seus funcionários, eles vão produzir mais do que 11.220 minutos. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí você vai ter um fator de produtividade de 1,01, por exemplo. Então, seus funcionários produzem um pouquinho mais. E vejam que na costura e montagem, a gente tem aqui 12 funcionários e uma capacidade total de 134 mil minutos. Vejam que aqui, ó, tem uma discrepância, né? Tem funcionário a mais aqui do que precisa, mas eventualmente você pode comprar uma máquina, vocês vão ver que tem gente fazer isso, né? E o acabamento também, mesma coisa. Então vejam que a empresa atualmente tem mais capacidade de funcionários do que capacidade de máquinas. Então vocês podem tomar decisões de mandar a gente embora, lembrando que se mandar a pessoa embora tem que pagar a rescisão dela. Aí vocês vão receber o valor da rescisão. Então vamos dar uma pausinha por aqui, esse vídeo já deu 11 minutos e a gente continua no próximo vídeo falando sobre gerenciamento de produção.